Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse tema que nós estamos trazendo, as 16 verdades fundamentais. As Assembleias de Deus norte-americana defende 16 verdades fundamentais que são pontos doutrinários da fé cristã. A primeira verdade é a inspiração das Escrituras. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, portanto, ela é a nossa fonte de autoridade, a nossa regra de fé e prática. A segunda verdade fala do Deus único e verdadeiro, que foi o vídeo passado que nós falamos. E a terceira verdade é a deidade do Senhor Jesus Cristo, a divindade. Nós vamos falar hoje, nesse vídeo, acerca da divindade, a deidade do Senhor Jesus Cristo. A quarta verdade é a queda do homem. A quinta, a salvação do homem. A sexta, as duas ordenanças da igreja, batismo em águas e a ceia do Senhor. O sétimo, o batismo no Espírito Santo. A oitava verdade é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. A nona, a santificação do crente. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A décima, a igreja e a sua tríplice missão, que é pregar o evangelho, que é adorar a Deus e a edificação do crente. Também o ministério, como é que se organiza a igreja. A 12ª seria a cura divina. A 13ª, bendita esperança, que tem a ver com a ressurreição dos crentes e a volta de Jesus. O reino milenal de Cristo, o julgamento final e novos céus e nova terra. Essas são as 16 verdades fundamentais. Hoje nós vamos falar da terceira, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Divindade ou deidade. O Senhor Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. Pelas Escrituras, nós podemos ver pelo menos 7 pontos. Primeiro, a pré-encarnação de Jesus. João 1,1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí mostra o verbo pré-encarnado. Depois, a encarnação de nosso Senhor e o seu nascimento miraculoso, virginal. Sua vida impecável. Quando estudamos, vemos que Jesus teve uma vida impecável. Seus milagres, sua obra vicária na cruz, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação, assunção à mão direita de Deus. E, claro, a sua volta. Tudo isso são pontos importantes quando nós estudamos a divindade de Jesus. A cristologia defende, não é, essa divindade de Jesus. Estudar cristologia é procurar entender as duas naturezas de Jesus, 100% homem, 100% Deus. A pessoa de Cristo é a pessoa mais interessante, ele é o tema de toda a Bíblia. Jesus é o eterno Filho de Deus. De acordo com o Evangelho de João 1,18, diz que Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Esse Filho unigênito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato de Cristo estar no seio do Pai não expressa nenhuma inferioridade em relação ao Pai, mas antes, pelo contrário, revela uma íntima relação com o Pai, pois Jesus e o Pai partilham dessa autoridade. O verso de abertura do Evangelho de João, que nós já mencionamos, identifica Jesus como o Verbo, como a palavra, como aquele que estava no começo com o Pai. É uma declaração da coexistência do Filho com o Pai desde a eternidade, visto que o Pai tenha criado os céus e a terra pela palavra. Jesus é aquele que se manifesta como Criador, como diz aqui, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, isso mostra claramente que desde a eternidade o Pai e o Filho já coexistiam. O mesmo capítulo também declara que o Verbo era Deus, ou seja, declara a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a palavra Deus no grego não tenha aqui o artigo significativamente claro de D maiúsculo, tal como João 18 e 3:21, em muitos outros lugares também aparece o artigo. Note-se que Tomé também chamou Jesus de Senhor meu e Deus meu. No grego seria Ho Theos Mo, que indica Deus meu, indicando assim esse Ho, um Deus maiúsculo, não é? O Deus eterno. O próprio Jesus reconheceu a sua deidade, pelo menos por implicação ao declarar: quem me vê a mim, vê o Pai, João 14:9. Ele também aceitou receber adoração. Há muitos textos dos evangelhos que declaram Jesus sendo adorado. Mateus capítulo 2, verso 2 e 11, quando os magos do Oriente vieram adorá-lo. Mateus 4:33, Mateus 28:9, exerceu então sua autoridade também divina para perdoar pecados. Marcos 2:1-12, quando curou o paralítico, diz: filhos, teus pecados te são perdoados. E os fariseus murmuravam, dizendo: quem é esse que ele blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus mostrou que ele tinha poder ao perdoar pecado, mandando o paralítico levantar e andar. Os discípulos também reconheceram Jesus como Filho de Deus. Mateus 16:16. Mesmo o duvidoso Tomé convenceu-se da divindade de Jesus no encontro dramático no cenáculo, após a ressurreição de Jesus, e declarou: Senhor meu e Deus meu. A deidade de Cristo inclui sua coexistência no tempo e na eternidade com o Pai e o Espírito Santo. Conforme indica o prólogo do Evangelho de João, o Verbo é eternamente preexistente. O uso do termo verbo, que no grego vem do logos, é significativo que Jesus é a principal expressão da vontade divina. Ele não somente é a expressão da vontade divina, mas é o único mediador entre Deus e a humanidade, 1 Timóteo 2:5. Também foi o mediador na criação. Deus, falando, trouxe o universo à existência através do Filho, que é a palavra viva. Diz João 1:3, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1:15 diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. E a passagem de Hebreus 1, verso 1 e 2, também proclama a grande verdade: Cristo é a mais completa e melhor revelação de Deus à humanidade. Desde o começo, o Verbo foi a própria expressão de Deus e continua a demonstrá-lo. Então, vindo à plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Antes de manifestar-se à humanidade desta nova maneira, o Verbo estava eternamente em existência com aquele que revela a Deus. É bem provável que todas as teofanias ou aparições de Deus no Antigo Testamento fossem, na realidade, cristofanias, visto que seu estado pré-existente de encontro com várias pessoas para revelar a vontade de Deus estaria de pleno acordo com seu ofício de revelador. Considere também as passagens de Gênesis 21, 17 a 20, Gênesis 48, 16, Êxodo 23, esses trechos bíblicos chama ele de o anjo do Senhor e é claramente identificado como um ser divino, distinto de Deus Pai. Gênesis 48, 16 refere-se ao mensageiro
celestial como redentor ou libertador. Em outras passagens, o anjo do Senhor é identificado como o próprio Deus e aceita ser adorado, como em Juízes, capítulo 13, 16 a 22. Parece óbvio que essas manifestações são manifestações de Cristo, e alguns temem que identificar o anjo do Senhor com Cristo diminuiria a natureza única da encarnação neotestamentária. Todavia, a encarnação, a plena identificação de Cristo com a humanidade, através do nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição, tudo isso manifesta a pré-encarnação temporária e não a diminui em nada. As manifestações veterotestamentárias da segunda pessoa da Trindade apontavam sim para a encarnação do Verbo, quando Cristo viria para habitar entre os homens. Jesus não somente era pleno Deus, como pleno ser humano. Ele não era em parte Deus, em parte homem, antes era 100% Deus e 100% homem. Em outras palavras, ele exibia o conjunto completo tanto das qualidades divinas quanto das qualidades humanas, tudo reunido numa mesma pessoa, de modo que essas qualidades não interferem uma com a outra, e ele há de retornar como o mesmo Jesus que foi para o céu, de acordo com Atos 1:11. Numerosas passagens ensinam claramente que Jesus de Nazaré tinha um corpo verdadeiramente humano e uma alma racional. Eram características de seres humanos, não caídos, como Adão e Eva antes da queda, que nela podiam ser encontradas. Ele foi verdadeiramente o segundo Adão. As narrativas dos evangelhos aceitam automaticamente a humanidade de Cristo. Ele é descrito como um bebê numa manjedoura, assim revela a sua encarnação e sua humanidade. Sujeito às leis humanas do crescimento, em Lucas 2 diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria, em graça para com Deus e graça para com os homens, Lucas 2:52. Ele aprendeu, sentia fome, sentia sede, se cansava. Ele também sofreu ansiedade, desapontamentos, chorou, sofreu dor física, dor mental, sucumbiu diante da morte. Tudo isso revela a plena humanidade de Jesus. Na Epístola dos Hebreus, há grande cuidado em mostrar sua plena identificação com a humanidade. A verdade, pois, é que na pessoa única do Senhor Jesus Cristo habitava uma natureza plenamente humana e plenamente divina, sem se confundir uma com a outra. Ele verdadeiramente é pleno Deus e pleno ser humano. Céu e terra junto na mais admirável de todas as pessoas, Jesus Cristo. Antes de nós deixarmos para trás essa breve discussão sobre a pessoa de Jesus, examinemos o significado do título pleno que lhe é conferido pela Bíblia: Senhor Jesus Cristo. Esse título descreve e ajuda-nos com mais clareza quem ele realmente é. Primeiro, o termo Senhor representa do vocábulo grego Kyrios, bem como do vocábulo hebraico Adonai, que significa meu Senhor, meu Mestre, aquele a quem eu pertenço, ou Yahweh, o nome pessoal de Deus, para as culturas do Oriente Próximo e tanto do Oriente Próximo quanto do Oriente Médio Antigo. Senhor atribuía grande referência aplicada aos governantes, às nações ao redor de Israel. Usava o termo para indicar seus reis e deuses, pois a maioria dos reis pagãos afirmavam ser deuses. Esse termo, pois, representa adoração e obediência. Kyrios podia ser usado no trato de pessoas comuns como uma forma polida de tratamento. Entretanto,
A Bíblia declara que o nome Senhor foi dado a Jesus pelo Pai, indicando assim como um ser divino, aonde todo joelho irá adorar, se dobrar e toda língua irá confessar que Ele é Senhor para a glória do Pai. Os crentes adotam facilmente esse termo, reconhecendo em Jesus um Senhor divino, digno de ser adorado. Por meio do seu uso, indica completa submissão ao Ser Supremo. O título que Paulo preferia usar para referir-se a si mesmo era servo, que no grego é doulos, que significa escravo, ou seja, um escravo por amor de Cristo Jesus. A redenção absoluta é apropriada a um mestre absoluto. A significação prática desse termo é espantosa quanto às suas implicações na vida diária. A vida inteira deve estar sobre a liderança de Cristo. Ele deve ser mestre de cada momento da vida, de todos quantos nasceram na família de Deus. Isso, contudo, não significa que Cristo seja um tirano, pois ele mesmo declarou: os reis, os gentios, dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou aquele que vos serve. Ver também, nós podemos ver que Jesus ensinou a liderança de servos. Outro nome dele, além de Senhor, o nome pessoal Jesus. Jesus vem do hebraico de Yeshua, ou Josué, que significa o Senhor, Yahweh, é a salvação. É o nome dado ao Filho de Deus antes do seu nascimento, por orientação divina, quando José recebeu aquele sonho do anjo que lhe disse: porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Um lembrante do grande propósito de Deus na encarnação: salvar e livrar o homem da escravidão do pecado. É importante observar que a Bíblia mostra cuidadosamente o designar de uma pessoa em particular, em um tempo particular na história, para incorporar a salvação de Deus. Não se trata de uma pessoa qualquer, mas daquele a quem chamavam de Jesus de Nazaré, o carpinteiro, filho de Maria. Uma característica ímpar do cristianismo é estar vinculado a uma personagem histórica, não relegada a sistemas filosóficos, que são apenas produtos do raciocínio e da imaginação humana. O cristianismo está ancorado nos eventos da história de uma pessoa, a pessoa histórica do Senhor Jesus. Deve-se salientar, no entanto, que embora o nome Jesus retrate a sua humanidade, a Bíblia registra cuidadosamente a maneira do seu nascimento. Diferente da mera procriação natural, ele nasceu de uma virgem. Sua conceição foi miraculosa, obra criativa do Espírito Santo, mediante o poder do Altíssimo que desceu sobre Maria, a sombra do Altíssimo que desceu sobre ela. Esse fato foi profetizado também por Isaías, cerca de 700 anos antes de ocorrer. Isaías 7,14, diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. A palavra virgem do hebraico é alma, uma palavra sempre usada para virgens em idade de se casar, conforme Gênesis 24:16. A profecia cumpriu-se no seu devido tempo, de acordo com o registro do Evangelho de Mateus 1:18-25. Jesus difere de nós por essa característica única: duas naturezas numa só pessoa. Ele estava isento de pecado, protegido pelo Espírito Santo dos efeitos da queda de Adão. Não obstante,
seria submetido a tentações, testes que temos como seres humanos e nos representaria diante do tribunal celeste. Ele era verdadeiramente homem, mas verdadeiramente também Deus, apresentado literalmente como justo e salvador. Cristo, que é o terceiro termo. Senhor aponta para a sua divindade, Jesus para a sua humanidade. E Cristo, no grego, Christos, é o apelativo que vincula a pessoa de Jesus de Nazaré às profecias do Antigo Testamento acerca da sua vinda. É a tradução da palavra hebraica, Machia, ou Messias, que é ungido. O termo era usado para indicar os reis ungidos, filho de Davi, que viria. Esse filho de Davi que viria descreve, então, um título messiânico para ele. Então, ele é o Messias tão aguardado. Jeremias 33, Isaías 9, antecipam a vinda do ungido que viria trazer livramento e que reinaria. Outra coisa interessante é estudar os ofícios de Cristo. Os conceitos dos ofícios divinos de Cristo estão vinculados a ele como profeta, sacerdote e rei. Todos os três, profeta, sacerdote e rei, eram pessoas ungidas por Deus no Antigo Testamento. Cada um desses termos, profeta, sacerdote e rei, enfatiza a mediação de Cristo entre o Pai e o céu nas pessoas da terra. O termo profeta deriva-se do termo grego profetes, alguém que anuncia. O Antigo Testamento, mais frequentemente, traduz a palavra como navi ou nabi, que vem de uma antiga palavra que significa aquele que fala. Tornou-se um termo técnico que indica alguém que fala por Deus ou por um deus ou deusa. O falso deus Baal tinha seus profetas e também a Sera possuía os seus profetas. Todos eles proclamavam a vontade do seu Deus. O trecho de Isaías 42, 1 a 7, fala então de Cristo agora como um servo ungido, que iluminaria as nações, luz dos gentios, ao passo que Isaías 11, 2 e Isaías 61, 1 fala do Espírito do Senhor que sobre ele repousaria. O Novo Testamento retrata Jesus como um pregador, como um mestre, no grego, distacalos, termo usado, traduzido por mestre, no sentido de um mestre que ensina, como numa escola. Também um mestre que cura. Ele anunciou a salvação aos pobres. Nos tempos bíblicos, o termo profeta não incluía necessariamente a capacidade de olhar para o futuro. Os profetas eram aqueles que falavam no lugar de Deus. E se houvesse alguma predição do futuro, seria Deus e não o profeta que estava vendo o futuro e revelava. O profeta era apenas a boca, o porta-voz usado por Deus. Os profetas também eram chamados na Bíblia de videntes, porque muitas vezes eles enxergavam a mensagem. Algumas vezes essa mensagem aparecia em suas mentes, outras em sonhos ou outras até em visões. Jesus cumpriu o ministério de profeta no sentido mais elevado da palavra. Ele disse: a palavra que ouviste não é minha, mas o Pai que me enviou. Particularmente, no ano do encerramento do seu ministério público, Jesus muito ensinou aos seus discípulos sobre os eventos que ainda iam acontecer. Capítulos inteiros, como no Evangelho de Mateus 24, são compostos de profecias futuristas da destruição do templo, do retorno de Cristo, do período da grande tribulação, do arrebatamento da igreja. Jesus, então, cumpriu cabalmente o título e o ofício de profeta. Nos primeiros dias do seu ministério, chegou proclamando
o que os profetas do Antigo Testamento haviam previsto que se cumpriria nele. O reino já está próximo, na sua pessoa e no seu ministério. Sua mensagem profética vincula-se a uma chamada de arrependimento a eles, tal como no Antigo Testamento. Essa convocação fluía de um coração repleto de amor pelas pessoas e desejo que elas recebessem as bênçãos celestiais sobre elas. Jesus Cristo também cumpriu o ofício de sacerdote. Na verdade, ele é o nosso sumo sacerdote. O sacerdote era um indivíduo consagrado que representava Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios por si mesmo e pelo povo para garantir o perdão e o favor divino e para celebrar seu relacionamento com o Senhor. Cristo ofereceu-se a si mesmo, como elabora o livro de Hebreus, e o chama de grande sumo sacerdote, que é o representante do povo. Ele não precisa purificar-se, conforme os sumos sacerdotes comuns costumavam fazer, nem precisou oferecer sacrifício por si mesmo. Ele mesmo tornou-se o sacrifício perfeito, puro, imaculado, ofereceu-se a si mesmo a Deus como expiação suficiente para cobrir, para pagar e permitir o perdão dos pecados ao mundo inteiro. Ainda temos o ofício de rei, é também apropriado a Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é a nossa expiação, nosso Senhor e Mestre. Mas mais do que isso, ele quebrou as forças da morte, do inferno. O sepulcro não conseguiu detê-lo. Saiu na manhã do primeiro dia da semana, que é o domingo, vitorioso. Ele reina majestalmente pelas eternidades imutáveis. As profecias do Antigo Testamento previam a vinda de alguém que uniria em si mesmo as funções de profeta, de sacerdote e rei. A Davi fora prometido um reino sem fim, 2 Samuel 7,16. Isaías olhou através das lentes da visão profética e viu as autoridades sobre o ombro dele, que faria o eterno trono de Davi. O livro de Apocalipse o pinta como Cordeiro de Deus, que triunfou finalmente, reinando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, ele está sentado à destra da majestade nas alturas, à direita do Pai, nas regiões celestes, onde reina como cabeça da igreja e vive para interceder pelo seu povo. A obra de Cristo. Jesus veio ao mundo a fim de viver uma vida impecável, para servir de exemplo da perfeita retidão e para ser um modelo pelo qual os seus discípulos poderiam orientar a própria conduta. Não somente ele nasceu sem pecado, mas também viveu sem pecar. Hebreus 4,15 diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Um termo dessa conexão é kenosis, o esvaziamento de Jesus durante sua jornada terrena. Esvaziou-se no grego ekonesen, o despiu-se da sua glória que desfrutava com o Pai na eternidade passada. Filipenses 2,7. Embora sua glória tivesse rebrilhado em ocasiões fugitivas, como no Monte da Transfiguração, grande parte do seu ministério terreno foi realizado pelo poder do Espírito Santo. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus, a qual andou curando a todos os oprimidos do diabo. Ele orou por essa glória, para que lhe fosse restaurada em João 17:5, e isso aconteceu após a sua ascensão. A grande doutrina kenosis recebeu sua mais ampla expansão em Filipenses 2:1-11. Embora Jesus tivesse vindo ao mundo por meio de um milagre e vivido uma vida miraculosa,
A razão central da sua encarnação era a sua morte vicária pelos pecadores. O trecho de 1 Coríntios 15:3 revela: Antes de tudo vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus veio ao mundo a fim de morrer. A sombra da cruz estava sobre ele desde o seu nascimento. A cruz é o evento central de toda a história. Ela distingue o cristianismo dos demais sistemas religiosos. O cristianismo recebe sua maior significação não através da vida e ensinamentos do seu fundador, por mais importantes que seja, mas sim através da sua morte. Os 4 evangelhos não são biografias no sentido ordinário do termo, mas apresenta através da vida e dos ensinos de Jesus a fim de conduzirem a sua morte. João chegou na última semana, a semana da paixão, e o termo paixão vem do baixo latim, passio, que significa sofrimento. Paixão de Cristo é um termo que aponta para os seus sofrimentos entre a última ceia e a morte na cruz. No capítulo 12 do Evangelho de João, mais a metade do livro mostra a importância que o Espírito Santo, através dos escritores dos evangelhos, dá a esse espantoso espetáculo. As epístolas estão saturadas de referência à cruz e o sentido da morte de Cristo por nós. Quando Jesus disse, está consumado, e morreu, sua obra de redenção estava completa. Mas uma coisa ainda precisava fazer: ressuscitar, tendo em vista a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a ousada proclamação ao universo de que a morte de Cristo foi eficaz, que as forças das trevas haviam sido conquistadas e que o triunfo do vitorioso Cristo ressurreto do sepulcro garante assim a nossa própria ressurreição. O capítulo da ressurreição é 1 Coríntios 15, encerra com um anúncio estático: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Importa enfatizar que a ressurreição de Jesus, ela foi corpórea, genuína, e o fez no estado da morte real. É o milagre cardeal da Bíblia, sobre o qual repousa a nossa fé e a salvação nossa. Aqueles que eliminam a possibilidade do milagre da ressurreição estão pregando um outro evangelho, tentam desesperadamente uma resposta para a ressurreição. Alguns negam que ela tenha ocorrido, afirma que ele simplesmente desmaiou, recuperando da unidade do túmulo. Mas um Jesus meio morto não mostra um sacrifício perfeito pelo pecado. Dificilmente alguém se arriscaria a proclamar um evangelho assim. Outros assentam que o seu espírito foi ressuscitado, mas os discípulos, na verdade, puderam tocar. Ele não era apenas um fantasma,